tudo bem? Como vão vocês? Então, hoje vamos para a segunda aula de Geografia do oitavo ano. Então, hoje nós vamos continuar o capítulo 3, que se refere sobre a questão das desigualdades internacionais. Do livro novo. Do livro velho está ligado ao continente africano, que é o capítulo 9, Aspectos Gerais da África. Então, no tópico de hoje, nós vamos estudar esses detalhes aqui. Hoje vamos entender as características do colonialismo e subdesenvolvimento, colônias e império do século XIX e XX, origens da Revolução Industrial, aspectos gerais do colonialismo mercantilista e a atividade sobre o assunto, que é para responder as questões da página 70 do livro novo ou 173 do livro velho. E depois de responder e enviar as questões para o WhatsApp, meu WhatsApp. Então, vamos lá para as características do colonialismo e subdesenvolvimento, que do livro novo está na página 66. E do livro velho tem algumas questões sobre a página 168. Então, o colonialismo e subdesenvolvimento. Colonialismo se refere à forma como os países europeus exploraram os países pobres, principalmente entre os séculos XVI, XVII e XVIII. Então, uma das marcas do subdesenvolvimento, que são os países pobres, é uma indústria fraca ou incompleta. Então, esses países atualmente estão no sul, geoeconomicamente, ou seja, os países estão abaixo do no hemisfério sul, abaixo da linha do Equador, que pega os países africanos, países da América Latina, principalmente da América do Sul, alguns países asiáticos, Índia, a China também, ela é emergente, cresceu bastante, mas foi durante muito tempo um país subdesenvolvido. Taiwan, Malásia, Singapura e muitos outros países. Então, essas economias subdesenvolvidas ainda elas viviam da primeira revolução industrial, indústrias fracas com baixo nível tecnológico. Outras atingiram já o estágio da segunda revolução industrial, como a consolidação da indústria automobilística, principalmente a Índia, a China e o Brasil, e a Argentina, a Turquia e a Índia, como eu falei, né? E um pequeno grupo já alcançou a terceira revolução industrial, que é a Coreia do Sul, Taiwan, Singapura. O atraso de grande parte do mundo diante dos líderes da revolução industrial teve outro motivo: essa colonização tardia, essa exploração escrava da mão de obra e também a questão de ter pouca matéria-prima para fazer as maiores e as principais indústrias que estão presentes no mundo inteiro para concorrer com as multinacionais mais importantes, que são as americanas, as europeias e as japonesas. Então, tem um mapa aqui na página 67 e um mapa no livro antigo na página sobre a África, a página 169, que fala sobre os impérios das colônias inglesas, principalmente, ou seja, inglesa, francesa, espanhola e portuguesa, onde elas mais conseguiram explorar, colonizar os países pobres na África, na América do Sul e na Ásia. Na África, pelo mapa do livro velho, você vê que muitos dos países, os países europeus conquistaram grande parte da África, muitos deles, principalmente a Inglaterra, a Bélgica, a França, Portugal e Espanha. E isso mostra que
esses países são dominados pelos europeus e não têm vida própria no sentido de uma industrialização forte. Ainda são influenciados economicamente e industrialmente pelos europeus, apesar de ser um continente rico, cultural e ter muitos minerais, mas economicamente são pobres e atrasados porque são dominados e explorados pelos países europeus. São colônias, infelizmente, da Inglaterra. Temos aqui um pouco sobre a origem da Revolução Industrial. Até meados do século XVIII, o mundo era extraordinariamente pobre, considerando-se qualquer um dos padrões atuais. A expectativa de vida era muito baixa. As crianças morriam em grande quantidade nos países hoje ricos, como os europeus, França, Alemanha, Itália, Inglaterra, e também como nos países pobres. Muitas ondas de doenças e epidemias de pessoas negras da Europa e também brancos e pardos morreram, principalmente por causa da peste negra, a varíola, o sarampo e muitas outras doenças. Esse episódio, isso favoreceu episódios da fome e flutuações extremas de tempo do clima destroçaram as sociedades. Chovia muito em um período de chuva, período de seca, então a história econômica sempre foi de altos e baixos, com um crescimento seguido de declínio, em vez de um progresso econômico sustentado. O que mudou foi o choque da Revolução Industrial, sustentada por um aumento da produtividade agrícola no noroeste da Europa. A produção de alimento aumentou com os aperfeiçoamentos sistemáticos na prática agrícola, inclusive o controle dos nutrientes sobre o meio e a melhoria na rotação dos plantios. Então, melhorou a plantação agrícola, melhorou as indústrias, melhorou consequentemente o comércio e chegou produtos de melhor qualidade aos consumidores, ao povo europeu. Isso foi mais ou menos no século XVIII, 1750. Então, também aconteceu um fato marcante, foi o colonialismo mercantilista. Esse fato contribuiu para a condição de alguns países subdesenvolvidos atualmente, como Brasil, Índia, China, Taiwan, Singapura, a Argentina. Esses países, suas riquezas naturais foram exploradas, com força de trabalho escravizada ou muito mal remunerada, o que contribuiu para a enorme diferença entre a massa da população e uma elite rica e dominante. Então, somente depois de muito tempo é que eles passaram a se industrializar e, em certos casos, alcançar o atual padrão de modernidade ou de industrialização dos países do norte, chamado de o estágio da terceira revolução industrial. Então, esses países tiveram processo lento de industrialização, Brasil, Argentina, México, os países africanos, da África do Sul, porque eles tiveram muita exploração escrava, mão de obra atrasada, não tinha matéria-prima para fazer as indústrias importantes e competir com as maiores do mundo. Então, outra questão agora importante é que a Revolução Industrial ela teve início na Inglaterra, mas rapidamente se espalhou pela França, pela Itália, por todos os países europeus no século XVIII e depois os Estados Unidos, que hoje é a maior potência do mundo, ela teve um processo também não tão rápido quanto a Inglaterra, mas muito investimento em biotecnologia, em tecnologia de ponta, eles superaram rapidamente os países europeus e hoje são os países onde tem os melhores produtos industriais, uma economia mais avançada e já estão até na quarta revolução industrial, como dizem muitos especialistas. No Brasil, como eu falei, nos países africanos, só vieram chegar ao processo industrial a partir do século passado, do século XX, de 1950 a 1960, com a chegada, com o investimento de multinacionais automobilísticas como a Mercedes, a Ford, a Toyota e também por causa de muitas indústrias de agronegócio, agropecuária, que o Brasil é muito rico na agropecuária, é um dos mais ricos do mundo na questão agropecuária e investiu muito na questão industrial no setor agrário. E isso fez com que o Brasil hoje se torne um país, é um país que tem muitas indústrias de qualidade,
nacional e internacional. Então, veja aí, ó, temos a atividade 70 do livro novo e 173 do livro velho. É só enviar as respostas para o WhatsApp. Então, depois teremos mais a videoaula. Até lá, fique com Deus.